Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos para a nossa segunda aula de filosofia nessa retomada, né, da quarentena. E ainda sobre o assunto sobre a ética, né? A gente vai debater muito a ética ainda ao longo desse primeiro bimestre. E na aula de hoje a gente vai debater esse conceito de ética ligado à política, né? Essa dualidade. Aliás, é uma dualidade, ética e política. Então a gente vai discutir um pouco essa relação, tá bom? Vamos lá então. Ética e política. Para começarmos, vamos analisar um pouco essa charge, essa imagem que está aí na nossa fotografia, tá bom? Nós temos dois congressistas, mais ou menos, dois deputados, dois senadores, não sei, congresso lá atrás, né? E aí os dois têm esse diálogo. O primeiro fala: ética ficou com ou sem acento? Aí o segundo com o livro na mão. Não sei, é melhor tirá-la do dicionário, tá bom? Já é pra gente, né, botar um pouco a cachola para pensar um pouco, né, esse senso crítico nosso, né? Se dentro do nosso congresso, no nosso meio político, há a ética existente, tá bom? Então vamos debater. Quando governantes políticos são temas de conversa, podem ser ouvidas expressões como é preciso ética na política ou os nossos políticos são desprovidos de ética, ainda mais nesse contexto político atual do Brasil, né, nessa dualidade da direita com a esquerda. Declarações então como essas expressam a indignação quanto ao modo como os políticos agem, ao mesmo tempo que reivindicam determinada postura e comportamento deles, tá bom? O que significa então ética, reivindicar ética na política, né? O que é reivindicar ética? O que é pedir para uma pessoa ser ética, né? Eu chegar na sala de aula e falar, turma, alunos, vamos lá hoje, todo mundo tem que ser ético aqui na sala de aula. Quais são os costumes? O que a gente espera que vocês façam quando a gente pede isso? Ou na nossa casa mesmo, quando nossa mãe e nosso pai nos pede para sermos éticos. O que a gente tem que fazer, né? Quais são as posturas, quais são a moralidade que é solicitada para ser considerada uma coisa ética. Frequentemente, então, a ética na política é entendida como a relação entre as virtudes morais e a capacidade política de um indivíduo, que são duas coisas diferentes. Primeiro, as virtudes morais podem ser as mais variadas. Ser honesto, ser um bom filho, ser temente a Deus, ser vascaíno, entre outras coisas, tá bom? Então são virtudes, né? São coisas boas que a gente pode carregar de herança familiar, ou de aprendizado, ou de relacionamento com outras pessoas. Já a capacidade política dependeria dessas qualidades morais. Então, uma coisa depende da outra. Ser um bom pai ou uma boa mãe, por exemplo, seriam condições necessárias de um bom governante. Se eu sei administrar uma família, possivelmente eu posso saber administrar um município, um estado, um país, né? Ser um bom político, tá bom? Então, avaliar o governante de acordo com suas virtudes morais é, na maioria das vezes, a ideia comum de uma ética na política, né? Então, se eu falar que fulano, que deputado tal, ele é ético, eu vou analisar um pouco as suas virtudes morais, tá bom? O que ele pensa sobre a vida, a sua religião, as suas ideias, o que ele defende, e aí eu vou dizer se ele possui uma ética, né? Contudo, podemos dizer que as qualidades morais de uma pessoa definem suas habilidades políticas? Por exemplo, eu ser uma boa pessoa dentro da minha casa, entre os meus amigos, na minha família, necessariamente vai me definir ter boas habilidades políticas? Né? Vai me considerar, vai me deixar ser uma pessoa preparada para a política? O comportamento moral, então, que uma pessoa tem em casa é o mesmo, aliás, é uma pergunta, né? Então, o comportamento moral que uma pessoa tem em casa é o mesmo que deve orientar suas decisões como governante? Então, aquilo que eu considero importante dentro da minha casa, quando eu for um governante, é isso que vai pautar as minhas políticas sociais, as minhas políticas de governo? Todo bom pai ou boa mãe é um bom político? Então, são questões assim da relação de ética e política que a gente vai se relacionar bastante e a gente vai cobrar bastante. Quando a gente vota num presidente, quando a gente vota num governador, quando a gente vota num deputado, num vereador, em alguém, a gente quer cobrar dele coisas que a gente acredita que são benéficas e essenciais para nós mesmos. Mas o que vai basear isso ser bom? São os meus desejos, as minhas crenças, naquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito, ele é bom para uma sociedade ou ele é bom para mim? Às vezes sim, às vezes não, correto? Então, por isso que essa relação ética e política é bastante conflituosa também, às vezes, tá bom? Definir, então, as habilidades políticas com base nas virtudes morais é uma prática bastante antiga. Boa parte da filosofia antiga e da filosofia medieval associou as reflexões políticas às reflexões éticas. Então, para mim definir uma pessoa na política, eu vou definir se ela é ética, tá bom? Só lembra que no nosso congresso existe as chamadas comissões de ética, que vai avaliar a conduta pessoal de cada um dos deputados e senadores, tá bom? Se a gente tivesse uma comissão de ética na nossa própria vida particular, a gente seria capaz de julgar as nossas atitudes diárias, né? Nós seríamos uma pessoa ética
perante uma comissão de ética da nossa própria vida? As habilidades políticas, então, do bom governante se confundiam com as virtudes morais do bom cidadão ou do bom cristão, relação que sustentava a ideia de um bom governante como um homem virtuoso, tá bom? Então, Maquiavel, que é um sujeito muito importante na história e na filosofia, estabeleceu a diferença entre a ética que orientava a ação e o comportamento dos cidadãos em sua vida privada, e a ética que orientava a ação política e pública do governante. Então ele vai dizer que existe uma ética que conduz a nossa vida no âmbito particular e existe uma ética que orienta a nossa ação numa vida política, né, numa vida pública, tá bom? De acordo com essa distinção, a moral comum está baseada nos interesses pessoais de cada um dos nossos indivíduos, né? Cada um, eu, você, todos nós, pensamos e agimos de forma diferente. Porém, há uma relação legal entre nós, legal de legislação entre nós, né? Uma moral comum, algo que a gente considera como uma coisa boa, uma coisa que pode ser feita, tá bom? E suas convicções particulares, sejam elas religiosas ou não. Já a moral política, né, está voltada para o bem comum e para a preservação do governo. Quando a gente fala de política, a gente está falando sempre de uma esfera que sai do ambiente particular e vai para o ambiente social, mais coletivo, tá bom? A distinção, então, entre moral privada e moral política, ou entre ética e filosofia política, estabelecida por Maquiavel, marcou o início da política moderna e o surgimento de uma ciência política, tá bom? É tanto que Maquiavel é um dos caras mais estudados hoje na nossa modernidade, para quem faz o curso de ciência política, ciências sociais, história, filosofia. Esse sujeito é um carinha, um filósofo bastante importante, tá bom? Ele escreveu uma importante obra que ele vai definir mais ou menos como é que eram as bases políticas ali no sistema monárquico absolutista, tá bom? Se eu não me engano, cai no País 1 essa obra, então vocês do segundo ano acabaram, eu acho que acabaram fazendo uma prova que teve algumas questões sobre Maquiavel, correto? Vamos lá então, ética das convicções e éticas das responsabilidades. A gente quer cobrar muito dos nossos políticos, a gente quer cobrar muito de nós mesmos, às vezes nas relações de amizade dentro de sala de aula, coisas que a gente espera muito da outra pessoa, mas será que eu estou aberto a fazer as mesmas coisas? Ou será que eu não cobro muito das pessoas esperando que elas agem e façam coisas que eu espero delas, tá bom? E elas são responsáveis por essas coisas, ou eu sou responsável por essas coisas. Então, a ética das convicções e a ética das responsabilidades, apesar de serem dois conceitos que a gente liga muito ao sistema político, ela também pode ser trazida para o sistema particular da nossa vida, tá bom? A distinção, então, entre moral política e moral privada, elaborada por Maquiavel, foi recuperada pelo sociólogo alemão Max Weber, tá bom? Para refletir sobre as ações daqueles que ocupavam naquele período, né? E ocupam hoje, atualmente, os cargos públicos, principalmente os cargos políticos, tá bom? Então, uma coisa é você fazer um concurso público e trabalhar no sistema público, né? Como um funcionário público. Outra coisa é você ser eleito para trabalhar numa função pública, como são os nossos deputados, senadores e presidentes, tá bom? O candidato, então, a um cargo político possui convicções pessoais que orientam, aliás, o seu comportamento junto da família e de amigos ou no trabalho, né? Todo mundo tem isso, né? Aquilo que eu acredito vai me fazer ser eu mesmo, tanto na escola, como em casa, como no trabalho, em qualquer outro lugar, correto? Algumas dessas convicções podem ser utilizadas em campanhas políticas para convencer e atrair possíveis eleitores que se identificam com elas. Uma coisa, por exemplo, que é importante atualmente, por exemplo, um discurso bastante religioso importante que quase todos os políticos utilizam, a questão de ser contra a ideologia de gênero. Quase todos os deputados utilizam esse argumento nas suas campanhas políticas. Porque o Brasil é um país cristão, é um país que 60%, 70% das pessoas acreditam na figura de Jesus Cristo, pertencem a alguma igreja cristã, seja ela católica ou protestante. Então, alguns políticos utilizam esse argumento para angariar votos, né? E é claro, né? Às vezes você vê o que é melhor numa região para utilizar como argumento na sua campanha política. Eu nem vou entrar na esfera particular nossa municipal, que é o que a gente mais vê nas nossas eleições. E 2020 é um desses anos que a gente vai ver muito bem políticos, candidatos aparecendo para debater um pouco com a gente, falando das coisas que a gente acredita e às vezes eles não acreditam, mas falam para ganhar votos. Ao mostrar-se coerente com suas convicções, o candidato adquire a confiança desses eleitores, revelando que muito de nosso julgamento espontâneo acerca da política e dos políticos se baseia numa moral pessoal privada.
É aquela, né? Às vezes eu quero criticar um presidente, eu quero criticar um governador, eu quero criticar um deputado baseado em ideias próprias. As minhas ideias políticas próprias e eu quero criticar o presidente. E tá certo ou tá errado? Na filosofia não é isso que a gente vai julgar. A gente vai julgar que a gente acaba debatendo política, a gente acaba falando um pouco sobre a ética dos deputados, dos políticos em si, através das nossas convicções pessoais. Então as nossas convicções acabam dizendo, levando a minha crítica às pessoas, às figuras que comandam o poder no Brasil, em qualquer outro lugar, tá bom? Nessa esfera de política, tá bom? E aqui no nosso quadro aqui tá uma ilustração sobre quem foi essa figura de Max Weber, um importante sociólogo. Se alguém for cursar algum curso de humanas, e lembrando que economia e direito são cursos de humanas, tá bom? E não é só história, filosofia e sociologia não, tá bom? Economia, direito também são cursos de humanas. Essa figurinha aí, Max Weber, é uma figurinha carimbada tanto no direito quanto na economia a ser estudado, tá bom? É claro que como na sociologia também, tá bom? Então, ao assumir um cargo público, né, no entanto, o candidato eleito pode se ver diante de situações delicadas. Não porque seja obrigado a cometer atividades criminosas, como a corrupção. A gente não está falando agora dos crimes que eles podem cometer, e sim da configuração primordial de eles assumirem um cargo público, né? As situações que eles podem se deparar quando estão ocupando esse cargo, né? Então, e sim porque as responsabilidades da nova função podem desafiar suas convicções pessoais. Às vezes ele vai ter que tomar decisões políticas que vai de frente às coisas que ele acredita. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Se hoje no Congresso lá o presidente do Senado da Câmara levanta a pauta que hoje vamos decidir a legalização do aborto no Brasil. E às vezes eu sou um deputado que foi eleito pelos meus amigos católicos. Às vezes eu sou um candidato católico. E eu vou ter que ir debater, votar uma pauta sobre a lei do aborto. É claro que eu vou votar contra, mas é algo que eu vou ter que debater e vou ter que enfrentar perante um congresso. Então são convicções que eu vou ter que carregar comigo para levar à frente no meu cenário político. Estou dando esse exemplo, mas vocês podem pensar isso aí em vários. Por exemplo, sou contra a proibição de reserva indígena, né? Eu, Thiago, sou contra a proibição de que o governo está tendo, de proibir a abertura de reservas indígenas. Afinal, o Brasil, antes de ser essa bagunça toda que ele está atual, ele pertencia às nossas tribos indígenas atuais. Então é direito deles, historicamente, terem direito a reservas, às áreas. E o governo atual quer cortar todas essas áreas deles e tudo mais. Então eu, como deputado, seria uma convicção própria, mas eu sei que quem vota em mim, às vezes, pode pensar junto ao governo e debater de frente comigo sobre essa pauta, sobre essa teoria, sobre essa ideia que eu carrego comigo mesmo, tá bom? Então nem sempre as exigências de um posto político estão em harmonia com as convicções pessoais. Nem sempre aquilo que eu acredito eu vou encontrar como trabalho lá na frente no Congresso, tá bom? Às vezes eu vou ter que me enfrentar, debater com essas coisas que eu sou contra ou que eu não debato. Eu como figura política, tá bom? Então a gente vê então um conflito entre a ética das convicções e a ética das responsabilidades. Porque quando eu sou eleito, eu tenho uma responsabilidade. Só que eu carrego comigo mesmo uma convicção própria. E será que essa convicção vai fazer com que essas minhas responsabilidades acabem se transformando? Fica a dúvida, né? Então, desprezar as convicções pessoais e governar visando atender somente às responsabilidades do cargo político ou ignorar as exigências da política e tomar medidas com base apenas em convicções pessoais podem evitar o conflito, mas não o resolvem, tá bom? E a gente vê, não vou citar nomes, mas é essa dualidade que a gente está vendo presencialmente no nosso governo, tá bom? É preciso lembrar que não se faz campanha política nem se exerce um cargo público sem convicções pessoais. Da mesma forma que é impossível governar se as responsabilidades dessa atividade forem negligenciadas pelo político. Esse conflito faz parte da política. Então, assim, para amar e gostar de política, você tem que abraçar a ética, mas entender que em algum momento você vai ter a dualidade, que aquele cargo que eu ocupo, eu vou conseguir agir de forma seguindo as minhas convicções, ou eu vou agir abrindo mão das minhas convicções. Então, se eu sou contra o aborto, mas se a maioria dos deputados está votando a favor, eu vou ter que votar a favor também. Ou se eu vou ter que lá votar sobre a liberação das reservas indígenas para garimpos, para exploração de madeira e tudo mais. Então, essas dualidades que permeiam o mundo da política, tá bom? Turma, muito obrigado. A gente está fechando então a nossa aula sobre ética e política, mas a gente ainda vai
estudar um pouquinho sobre a ética em outras esferas que nós temos no nosso cotidiano humanístico, tá bom? Muito obrigado, peço a atenção de vocês, que se ficarem com alguma dúvida, retomem o início desse vídeo, assistam ele novamente, ver se ficou alguma dúvida, e se mesmo assim ficarem com as dúvidas, podem lá no privado me procurar para a gente tirar essas dúvidas. E antes de me despedir de vocês, lembrando que após assistir essa videoaula, nós vamos ter uma atividade a ser feita lá na plataforma, tá bom? Abração, turma, bons estudos para todos, não só em filosofia e história, mas como nas outras disciplinas também. E antes de me despedir, deixa esse aviso de vocês. Estamos em casa para cuidar da nossa saúde, então fiquem em casa, tá bom, gente? Não inventa de ficar saindo, soltando pipa nem nada na rua, não. Beleza? Abração, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.